Olá, turminha da Rede Municipal de Educação de Picos. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos estudar o gênero textual poema. E para iniciar, vamos para a relação, significado de poema e poesia. O poema é um texto. Esse texto é estruturado em forma de versos e estrofes. Já a poesia é o conteúdo caracterizado pela plurissignificação, a beleza, o sentimento, a emoção que há dentro do poema, como também em outros portadores. Nós podemos identificar, por exemplo, a poesia nos versos de Fernando Pessoa. Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. Como aqui é um texto escrito em versos, podemos dizer que trata-se de um poema. Dentro deste poema, nós percebemos a poesia. Por quê? Porque há uma beleza, há sentimento, emoções transmitido para aquele que lê. Nesta imagem, também identificamos a poesia, porque há a percepção da beleza, sentimento, emoção, mas não podemos dizer que é um poema, porque não está estruturado em versos e estrofes. Essa é a diferença. Agora vamos para o estudo da estrutura de um poema. Para isso, vamos utilizar como exemplo o poema A Lua. A lua pinta a rua de prata, e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Veja só, temos aqui 3 versos. Esses 3 versos estão na primeira estrofe. Já, passando para a segunda estrofe, observamos 2 versos. Então, não há um padrão para seguir. Há poemas com apenas uma estrofe, outros com 2, com 3 e muito mais. Dentro dessas estrofes também pode acontecer de ter 2, 3, 4, 5, 6 versos ou mais. Não há uma regra geral para isso, podendo ser a critério do poeta, do autor. Outra característica importante é a presença do sentido figurado, que é o sentido que a palavra, a frase ou oração tem, que não é aquele real, aquele científico, aquele literário. Muitas vezes é uma comparação para deixar o texto mais emotivo, mais belo, chamar a atenção de quem lê. Vamos para o exemplo. A lua pinta a rua de prata. Não quer dizer que a lua pintou a rua com tinta e pincel na cor prata, não. Quer dizer que a lua, com a sua luz, com seu brilho, deixou a rua clara, com tons de prata. É neste sentido, este é o sentido figurado. Como também nos versos, e na mata a lua parece um biscoito de nata. Agora faz uma comparação. Uma comparação porque a forma redonda da lua, semelhante a um biscoito, a sua cor clara, semelhante à nata. Também fez essa comparação e fez também a relação com o sentido figurado, não sendo o sentido real. Outra característica importante é a presença do eu lírico. O eu lírico é aquele que conta o poema, podendo ser o próprio poeta, o autor, o narrador do poema, ou mesmo um personagem, ou também o autor passando-se por personagem. Vamos para o exemplo aqui do poema Fiquei de Castigo. Não sei por que estou aqui, trancado neste quarto. Eu só deixei a geladeira aberta, a cama sem coberta, uma tarefa incompleta, e não achei a palavra certa para inventar uma história esperta. Por meio da leitura, identificamos que alguém nos conta a história, nos conta a poesia.
Neste caso, quem conta é o eu lírico. Agora vamos para uma característica muito importante, a presença de rimas, ou seja, aquelas combinações, aqueles sonzinhos que são parecidos, similares, até mesmo iguais. Vamos continuar com o exemplo do poema Fiquei de Castigo. Não sei por que estou aqui, trancado neste quarto. Eu só deixei a geladeira aberta, a cama sem coberta, uma tarefa incompleta e não achei a palavra certa para inventar uma história esperta. Percebemos aqui que as palavrinhas deixei e achei rimam, possuem um sonzinho parecido. E como elas estão no meio do verso, nós chamamos de rimas internas. Tenho certeza que você também identificou outras rimas. A palavrinha aberta, coberta, incompleta, certa, esperta também rimam, sonzinho bem similar. Então, como estão no final do verso, chamamos de rimas externas. Pois bem, turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Prestem muita atenção às orientações de seus professores e até a nossa próxima aula.